Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, professora do EJA, módulo 3. Meu sinal é esse. Temos Jéssica para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda, Jéssica. Gente, vamos ver frações. Olha, é um assunto interessante, não é? Que todo mundo fica apavorado quando escuta fração. Não, fração é porque fração está relacionada à divisão, pessoal. Então, todo mundo fica com essa, sabe? Então, essa apreensão, né? Fração. Bom, mas vamos ver. É um assunto simples, né? Só preste atenção. Você vai conseguir, tá? Não esqueçam, essa aula vai estar no YouTube assim que terminar. E eu espero que vocês interajam lá no chat, né? Coloque alguma sugestão para a gente melhorar as aulas, né? Comentem alguma coisa, o que é que vocês acharam da aula, ok? Ficamos no aguardo. Olha, então essa aula vai estar no YouTube e eu trouxe essa frase interessante aqui para vocês. Olha só. Então, sim, sem dinheiro não se vive, mas só com dinheiro não se vive. Preste atenção. Você precisa de dinheiro, tá, tudo bem, né? Mas não é só de dinheiro que você precisa. É isso que Mário Sérgio quis dizer, Mário Sérgio Cortella, tá certo? Então, você precisa de dinheiro? Tá, precisa. Mas não é só de dinheiro que se vive, gente. Então, vamos ter mais amizades, vamos ter mais amor, mais paz dentro da gente, né? Muito importante isso. Então, conviva mais com os seus familiares. Então, conseguimos superar tudo isso, né? Passamos uma fase difícil, mas conseguimos, tá? Vamos lá. Frações, vamos ver? Olha só, coloquei aí algumas frações básicas, né? 3/4, olha, tá ali. Eu tenho 4, mas eu tenho 3 partes pintadas. Eu tenho 2/3, eu tenho 3 partes e tenho 2 pintadas. E tenho um meio, ou seja, eu tenho 2 partes e tenho uma delas pintada. Sério? Pensou? Vamos ver. Olha só, fração é a parte de um inteiro. Temos uma fração quando o inteiro está dividido em partes iguais. Então, quando nós temos o inteiro, né, nós temos sempre o denominador da fração, tá? Então, e o numerador da fração é a parte que você tem pintada ou separada ou cortada, tá? Então, isso aí é sempre o numerador da nossa fração, certo? Vamos ver esse exemplozinho aqui, ó, bem interessante. Olha, eu tenho ali que são iguais, tá? Essas duas, né? Essas duas figuras são iguais. E eu tenho que a figura que tem 2/4, olha só, ela tem ali 4 partes e 2 pintadas, perceberam? E o nosso próximo é o 3/6. Olha, ela vai ter que ter 6 partes e 3 partes dela tá pintada. Olha só. Ok? E tenho aí, olha, 3 partes e 2 partes pintadas. Conferiu? Então, aí são 4 partes e 3 estão pintadas. Olha só, a mesma coisa. As figuras são idênticas, né? Pelo menos as frações delas, né? Olha só. Ok? Bem interessante. Eita, voltando. Então, eu tenho aí o numerador e o denominador. Então, isso aí é 5/10. O todo seriam 10, né? Mas quando eu separo, eu pinto essas partes, eu tenho 5 partes
e tenho 5 sobre 10, essa fração, ela é lida dessa forma, 5 décimos. E eu tenho uma outra fração, onde o numerador é 1 e o denominador é 2, né? Que eu digo que é 1/2, certo? Ou seja, é a metade. É como se eu tivesse 2 partes no todo e eu separasse uma delas. Então, a parte separada é o numerador e o denominador é o todo. Aí, contextualizando, eu trouxe para vocês essa questão. Olha, Ana comprou uma pizza média e a dividiu em 5 fatias iguais. Ela irá comer agora apenas uma fatia. Qual a fração que representa a fatia que Ana irá comer? Então, eu tenho ali na figura 5 partes, né? E dessas 5 partes, uma delas é que vai ser retirada, ou seja, uma fatia da pizza vai ser retirada e Ana vai comer essa parte, certo? Então, se ela vai comer uma das partes, eu vou ficar com 4 partes. E como eu vou escrever essa fração? Se eu tenho 5 partes e estou retirando uma delas. Como é que eu vou escrever isso? Vamos ver? Olha só. Em quantas partes iguais a pizza foi dividida? Ela foi dividida em 5 partes, né? As setinhas estão ali mostrando para você que ela foi dividida em 5. 5 partes iguais, tá? E eu tenho que uma dessas partes ali está em vermelho, porque é exatamente a parte que vai ser retirada da pizza, certo? Então, 5 partes, mas uma delas vai ser retirada. Aí eu tenho, gente, que em quantas partes ela foi dividida? Em 5, não é isso? Aí, lembram que eu falei para vocês? O 5 é o denominador e o 5 é o todo, ou seja, o todo da figura, ela representa o denominador da nossa fração. Então, o denominador da nossa fração é 5, porque isso é o todo da pizza. Ela foi dividida em 5 partes iguais, certo? E aí eu tenho agora que ela foi dividida em 5 partes, mas uma das partes, olha, está separada ali, certo? E o que significa isso? Ela vai significar que fração, essa parte? Vamos ver? Olha só, 1/5 é assim que é chamada essa fração. Eu estou tirando uma parte de 5, né? Então, 1/5 é a representação, né, da nossa fração. É 1/5, tá? A parte que ela está tirando para ela comer. Ok? Ah, professora, mas se fosse 2 partes? Se fossem 2 partes, seriam 2/5, porque ela iria pegar 2 partes dali, tá? E ela teria o todo sendo 5, né? Porque o todo, ele continua sendo o mesmo, só ia alterar a quantidade de fatias que ela vai comer. Então, se ela vai comer uma fatia, a gente fica com a fração de 1/5. Se ela vai comer 2 fatias, eu vou escrever 2/5, certo? Então, mas olha só, eu tenho ainda a fração que representa o que sobrou. Olha só, a parte que sobrou, certo? São 4 partes, não é? Como é que eu vou representar essa fração? Eu tenho 4 partes de 5, né? Certo? Porque eu não tenho 5 partes no todo. O meu todo são 5 partes.
mas eu quero saber como eu represento a fração das partes que sobraram. Então, 4 partes sobraram, né? Como é que eu vou escrever isso, hein? Vamos ver? Olha só. 4/5. Eu tenho 5 partes e vou ter 4/5 como a representação da nossa fração, certo? Ela vai ser representada por 4/5, porque é exatamente a quantidade de fatias que sobrou, ou partes que sobrou, né? Eu tenho um todo que é 5, representado por 5, que é o denominador, e tenho 4 partes que estão a sobrar, ok? Então, eu tenho 4/5. E aí, eu tenho, Vilma pegou uma tira de papel e a dividiu em 10 partes iguais. Olha só, em 10 partes. E aí, eu tenho que o todo é 10, né? Não esqueçam. A parte toda, né, que é o inteiro, é 10. Agora, ela pintou uma parte. E essa parte que ela pintou, né, em quantas partes a tira foi dividida, a gente já sabe que foi dividida em 10, né? E ela pintou uma das partes. Então, tá ali. O 10 é o nosso denominador, porque o 10 é o todo. A tira tem 10 partes. E aí, eu tenho uma das partes pintada, que é a parte que ela pintou. E aí, você vai perceber que a gente representa essa parte pintada como 1/10, certo? Ou seja, eu pintei uma parte de 10. Então, o 10 é o todo, que é o denominador, né? E uma parte é 1/10. Mas e aí, se fossem mais partes pintadas, né? Olha só, Vilma resolveu pintar 3 partes do inteiro. Que fração representa a parte que Vilma pintou? Então, pessoal, são 3 partes agora. Como é que a gente vai representar essa fração? 3/10, ok? Mas aí, professora, e se fossem 4 partes? 4/10. Se fossem 5 partes, 5/10, né? Porque o 10, ele representa o todo da fração. Então, ele é sempre o nosso denominador, ele é o todo, tá? E a parte que eu estou pintando, ou que eu estou separando, é o numerador. Para representar uma fração, eu só preciso disso. Eu só preciso entender a quantidade do todo, né? E a quantidade do que vai ser separado ou pintado, certo? Então, 3/10. E aí, eu tenho que, recordando, olha, nós vimos o que é uma fração, né? O que representa uma fração, e vimos o detalhe ali da pizza, vimos o detalhe da régua, não é isso? E nós temos que exatamente entender que um todo geralmente é o nosso denominador, ou seja, o todo é representado numa fração no denominador, tá? E a parte que eu estou separando, o que eu estou pintando, o que estou cortando, é a parte do numerador, ok? Para representar uma fração, eu só preciso identificar o que é o todo e o que é a parte. E aí tá tranquilo. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Eu desejo um Feliz Natal e um bom Ano Novo para vocês, tá bom? E espero encontrá-los na próxima aula, no próximo ano, tá bom? Um abraço grande para vocês e tchau, tchau.